Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu Juris Toca. E como sempre trazemos aqui temas pertinentes e temas muito importantes a você, cidadão e cidadã brasileiro e tocantinense. É muito importante também frisar que aqui a nossa missão é sempre falar com qualquer pessoa, com qualquer cidadão, não importando se seja um magistrado ou até mesmo você que mora nos rincões da zona rural do nosso estado. E hoje o nosso tema é acesso a medicamentos. Afinal de contas, é um tema tão importante, tão necessário e tão urgente. Porque, afinal de contas, quem precisa de um medicamento, a sua maior intenção é ter qualidade de vida e até mesmo, às vezes, salvar a sua própria vida. E eu recebo aqui hoje no estúdio o doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado. E a doutora Érica, para debatermos a respeito desse tema. Obrigada. Doutores, eu gostaria que os senhores se apresentassem, falassem um pouquinho do currículo de vocês, para que os nossos telespectadores e ouvintes possam saber, possam conhecê-los melhor. Bom, meu nome é Alexandre Santos Moreira, sou advogado, já atuo desde 2009 e atuo muito na área de direito médico, né? Estamos com o escritório também, hoje faço parte da presidência de direito médico da OAB e é isso, acho que sou da Bahia, né? Já estou aqui no Tocantins desde 2007. É um baiano tocantinense. Baiano Tocantinense. Né? Grandes conquistas no Tocantins. Casado. Né? Uma pessoa maravilhosa, que é a Sara. Então... Tá ganhando pontos com a esposa, né, doutor? Com certeza. Então, assim, e estamos na luta da advocacia, né? Buscando os direitos aí das pessoas que precisam, nessa área de plano de saúde, né? de até acesso a medicamento, como é o tema aqui hoje. E é isso. Doutora Érica. Eu me chamo Érica Simara, também sou advogada, né? Sou especialista na área do direito médico e da saúde, inclusive em saúde pública, né? Atuo diretamente nessa área, principalmente com essa questão de medicação, que é um tema que é extremamente relevante. E é o que as pessoas mais buscam, principalmente quando estão em um estado muito delicado, né, de saúde. Sou bióloga, também já venho de uma linhagem, vamos dizer assim, voltada para a área da saúde. Entrei na advocacia com o intuito de ajudar cada vez mais para que os direitos sejam garantidos. Que bom, muito bom poder contar com vocês aqui hoje, melhor dizendo, né? E vamos debater. A primeira pergunta que eu tenho a fazer aos senhores é: todo cidadão e cidadã, ela tem direito a um medicamento gratuito ou não? Depende de faixa de renda? Como que é essa questão diante do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é o nosso plano de saúde público do país, né? Então, cidadão e cidadã, qualquer cidadão e cidadã, independente de renda, por exemplo, ele tem direito ou não ao medicamento gratuito? Hoje a questão desse medicamento, acesso, né, hoje o SUS, existe uma tabela específica, né, onde tem que verificar quais medicamentos hoje estão registrados. Existem medicamentos hoje que não estão incluídos, mas às vezes que os pacientes precisam. Aí tem que verificar cada caso, né, ver se aquele medicamento já foi registrado na Anvisa, se já passou por um procedimento que eles fazem no próprio SUS, né, poder verificar se aquele medicamento pode sim ser disponibilizado aos pacientes. Né. Mas hoje qualquer pessoa que precisar, né, inclusive aqueles que têm plano de saúde, pode buscar também a rede SUS. Inclusive, doutor, é uma coisa que a gente sempre reitera aqui em todos os programas, a gente busca aqui debater mitos e combatê-los, porque às vezes por falta de informação, de conhecimento, as pessoas tiram aquilo por conclusão e acreditam ser a verdade diante da lei, né? Então, uma coisa que o senhor falou há pouco, independente da pessoa ter plano de saúde ou não, ela pode fazer uso do SUS. Né? O SUS, ele é único, né? Independente, muita gente pensa que o meu amigo veio dos Estados Unidos, passou mal e ele pode ir na UPA. Lá na UPA vão fornecer o medicamento. E esse medicamento é para todos, né? Independente de você ser nacional ou estrangeiro, como o doutor Alex disse, existe um rol, né?
E esse rol é extremamente importante porque algumas doenças que são específicas, elas precisam estar dentro desse rol, esse medicamento, né, para que ele seja fornecido até de uma forma mais rápida. Doutores, quando a gente fala rol, na verdade é uma lista. Eu posso Isso. definir dessa forma ou Sim. não? Eu estou errado? Isso. Então, uma lista, né? Os senhores poderiam trazer essa informação para a gente? Se há algum critério, alguma questão, o que que o SUS usa para definir essa lista, também para que as pessoas saibam como que o SUS trabalha essa questão. O que a gente tem visto é que há reuniões públicas, verificar qual a necessidade que está tendo da sociedade com relação a determinados medicamentos, quais são os tratamentos que têm que ser feitos. Né? E isso também há a questão de um relacionamento com distribuição de farmacêuticas, então, para poder trazer o medicamento e isso seguir todo um parâmetro dentro das regras estabelecidas pelo próprio SUS. Uhum. Né? Tem os requisitos que têm que ser cumpridos para aquele medicamento adentrar dentro da lista do SUS e assim ser disponibilizado. Então, mas existem regras, né? Não é qualquer momento de chegar hoje o medicamento já entra. Né? A gente teve agora nos últimos anos a questão do Covid, onde tinha aquelas vacinas que poderiam não ser aplicadas. Então teria que passar, às vezes, pela Anvisa, saber se elas podem ou não, porque eles analisam toda a situação. Quais os riscos que vai ter com aquele medicamento, então eles fazem um aparato geral sobre isso. Então aí vai ver a lista, se vai estar incluso ou não. Eu lanço até mesmo luz a respeito de um fato que o senhor disse há pouco, porque na era da internet a gente tem uma gama de fake news que é incrível e prejudica demais a vida do cidadão e da cidadã, né? E abrindo um parênteses nesse tempo que o senhor fala a respeito de vacina, muita gente até hoje não sabe que, apesar da velocidade, né, que a ciência conseguiu produzir essa vacina, mas ela passou pelos parâmetros, até mesmo eu lembro de ver 2 vezes o julgamento na Anvisa, uma coisa que eu nunca tinha visto e nem pensava ver, mas estava em rede nacional o julgamento da Anvisa para decidir se iria ser liberado ou não essa vacina, né? Então hoje muita gente fala, a vacina foi feita de qualquer jeito, é toque de caixa, nós somos cobaias. Não é bem assim. Foi observado todos os parâmetros, se podia. Eu lembro inclusive que teve, não lembro o nome da marca, mas teve uma determinada marca que sequer foi liberada porque ela não cumpria os parâmetros estabelecidos pela Anvisa. Né? E vacina também é um medicamento, né? Esses medicamentos todos passam por um critério, né? Tudo muito criterioso, há todo um estudo dentro da própria indústria farmacêutica, da Anvisa, que faz esse trabalho para que ele entre nessa lista. Não é simplesmente, como o Dr. Alex disse, chegou no Brasil e vamos liberar. Não é dessa forma. Existe esse estudo que é extremamente importante, porque às vezes as pessoas ficam com medo, como foi no caso da vacina, né? Acharam, por que não começou antes, ou por que eu tomei essa, não tomei aquela. E aí esse estudo é extremamente importante. E as pessoas elas precisam saber que os medicamentos que hoje estão no mercado, né, passaram por todo esse critério da Anvisa, o que é extremamente importante, né? Há uma segurança, a Anvisa nos dá essa segurança em relação à medicação. E me corrija-me se eu estiver errado, mas eu já li alguma coisa dizendo que a nossa agência que regula essa questão, que é a Anvisa, é uma das mais respeitadas no mundo, né, pela tradição que o Brasil tem com esse tipo de questão. Então, tudo isso é muito importante a gente trazer aqui mesmo, até para combater essas terríveis fake news que, infelizmente, muitos, por falta de conhecimento, terminam propagando. E o também, próprio né? SUS é um projeto extremamente grande e é um projeto de espelho para outros países, né? Porque muito se fala do SUS e acreditam-se que o SUS é apenas a medicação, a UPA, o hospital, mas é todo um aparato grande, um projeto, no meu ponto de vista, um projeto muito bonito, né? Que é jovem, muito jovem, e é espelho para muitos e muitos países. Às vezes a gente vê essa questão do SUS, né, alguns críticos, né, mas é muito complexo o SUS também, né, envolve saúde, vida, né, e isso se depara com algumas situações onde até esses dias eu estava conversando e a pessoa assim, aqui é o Tocantins hoje está sendo um dos melhores locais, então, questão das cirurgias eletivas.
A gente está à frente de muitos estados. Então, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento, mas, assim, vendo que é no Brasil todo, essa dificuldade dentro do SUS. Mas que esse negócio está andando. E como a doutora Érica falou, realmente o SUS é um modelo onde muitos países têm olhado de uma forma muito boa para o que o Brasil aplica aqui. Sim, eu já estudei assim, quando eu fazia faculdade, mesmo fazendo direito, eu estudei muito a respeito de saúde pública, né? O meu tema foi a respeito do Conselho Municipal de Saúde, fiscalização, aplicação. E uma coisa que eu nunca concordei foi quando eu ouço alguém falar mal do SUS, né? Muitas pessoas falam porque não conhecem, não sabem a complexidade, a dificuldade que é de se implantar. E eu sempre digo, o plano de saúde do tamanho que é o SUS, é o maior plano de saúde do mundo, né? E aí as pessoas, claro que enfrentam muita coisa a avançar, mas não sabem a dificuldade que é para ter acesso em outros países, a gente sempre tem como referência os Estados Unidos, né, que é o país de primeiro mundo, mas lá quando você vê alguém comentando como é morar lá, quão caro é, quão difícil é ter acesso à saúde, inclusive as pessoas preferem se tratar, automedicar, tratar em casa, e isso é uma consequência de várias doenças, né, problemas. Então o SUS, eu sou um defensor sempre do SUS. Uso o SUS em várias coisas, todo cidadão usa o SUS, né, e eu acredito que é muito importante que as pessoas comecem a ter mais consciência e passem também a conhecer a realidade do SUS. Você me fez lembrar essa questão de que, lógico, tem que ser respeitado algumas questões onde o SUS está para todos. Mas acho que deve se observar também aqueles que realmente necessitam. Né? Vamos dizer, aqueles que têm um plano de saúde, que às vezes busquem o plano de saúde para às vezes não trazer tanta fila para o SUS, sabe? E aí deixar um pouco aquelas pessoas que necessitam, porque a gente sabe que a demanda é muito grande. Sim. No SUS é assim, como né? Por isso, às vezes, essa dificuldade que tem de dar atenção que realmente necessita daqueles pacientes. Então, assim, essa às vezes é a dificuldade que tem, que é um direito buscar a saúde, né, de todos, é constitucional isso, né, mas que acha a consciência. Não, por exemplo, posso ter, vamos dizer que é até uma questão de caso, pessoas às vezes que têm um plano de saúde, mas adoeceu passando por um hospital público. Ele não precisa, às vezes, ir para um hospital particular. Vai para o SUS ali. Né? Que até, às vezes, aquele problema não dá para esperar. Sim. Mas aí, a depender do caso, não. Transfere ele e vamos para um hospital privado e, assim, abre vaga para aquelas pessoas que realmente precisam. Sim. Doutores, nós estamos chegando já ao final do nosso primeiro bloco. A gente conversava pouco, viram como é rápido, né, o bloco? E aí está também que a conversa está muito boa. Mas não saiam daí, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Olá, estamos de volta aqui no intervalo comercial e vamos continuar debatendo a respeito do acesso ao medicamento que todo cidadão e cidadã tem direito. E doutores, a pergunta que eu tenho a fazer aos senhores é a seguinte: quando tratamos de plano de saúde, né, nós debatemos no primeiro bloco muito a respeito do SUS e vamos falar novamente, mas agora especificamente com relação ao plano de saúde. Quais são os critérios que geralmente uma pessoa que tem plano de saúde, ela tem que observar para ela fazer o pedido de um medicamento? Ou os planos de saúde cobrem qualquer medicamento necessário, ou eles não têm obrigação? Como que funciona essa questão para o cidadão e cidadã que tem um plano de saúde? Hoje, a questão do plano de saúde já é um pouco mais restrito, né? Até porque existe a questão da ANS, onde a ANS regulamenta os planos de saúde. E lá existe uma lista,
e não só de tratamentos, mas ela diz onde deve-se buscar a questão dos medicamentos que vão estar também elencados, que normalmente eles seguem um pouco que o próprio SUS, né? Mas a questão do medicamento segue também o que o médico prescreve, né? E isso vai verificar se realmente está dentro daquela relação, até se a doutora me corrija, tem o Conitec, que ele tem uma relação de medicamentos que são direcionados para a questão de plano de saúde, que é uma ligação entre saúde pública, SUS e regulamento desses medicamentos, e aí a ANS traz esses medicamentos para poder também estar sendo disponibilizados para os beneficiários. Essa medicação, ela é específica para algumas doenças, né? É interessante as pessoas entenderem também que a medicação, quando você é internado, ela é de total responsabilidade do plano de saúde. E algumas doenças vamos colocar como exemplo, algumas doenças degenerativas, os planos de saúde, se estiver nessa lista, como o Dr. Alex já falou, eles têm uma obrigação a cumprir. Mas sempre tem que dar esse olhar um pouco mais detalhado ao contrato dessa pessoa, né, a esse rol que está, essa lista, né, melhor dizendo, que tem para os planos de saúde. Então, não é qualquer medicação que está nesse rol, é sempre medicações mais específicas, para que sejam tratadas doenças específicas. Em home care, por exemplo, essas medicações, elas são oferecidas pelos planos de saúde, de uma obrigação deles também esse fornecimento. Então, é muito importante então, frisar que, como tu diria, depende, né? Depende. Tudo no direito depende. Eu acho que é muito importante porque às vezes as pessoas acham que tem uma solução fácil para tudo, quando a gente sabe que não é bem assim. Mas, doutores, se o médico recomenda uma determinada medicação, eu posso usar um exemplo que inclusive agora foi fruto de regulamentação, que é a respeito do canabidiol. Né? Teve uma legislação recentemente aprovada aqui no estado do Tocantins para regulamentar o acesso. Mas vamos supor que não havia essa regulamentação até então, antes, né? E o médico recomenda, né? Claro, baseado em evidências científicas para determinado tipo de doença ou condição médica que a pessoa tenha, e o plano não cobre esse medicamento. Como que a pessoa deve proceder? Ela vai ter direito a esse medicamento ao acionar o Poder Judiciário ou não? Talvez seja melhor procurar uma outra forma de ter acesso a esse medicamento. Essa questão do medicamento, diante da prescrição médica, né, e há essa negativa, o paciente ou o beneficiário do plano de saúde tem que estar bem, vamos dizer assim, bem pronto de provas para demonstrar que aquele medicamento realmente é essencial para aquele tratamento. Porque a operadora hoje pode chegar e dizer assim, não, eu tenho um outro medicamento que pode ser utilizado, que esse eu posso cobrir. Mas o médico não prescreveu. O médico prescreveu o medicamento X. Então, se ele prescreveu, ele tem aquela habilidade para dizer que aquele medicamento é essencial para o tratamento da pessoa. E havendo negativa, e diante do que o médico falar, que é aquele médico que está assistindo o paciente, e não houver um outro medicamento, isso pode levar ao Poder Judiciário, e isso, possivelmente, diante do que a gente vê de jurisprudência, decisões durante no país como um todo, e ser concedido. Até porque visam a saúde do beneficiário, a saúde do paciente. E há também preciso que o médico comprove que todas as outras possibilidades já foram feitas, né? E que essa única medicação, como o Dr. Alex disse, que vai resolver o problema. Como você deu o exemplo do canabidiol, tem inúmeras ações de crianças que tiveram, ou adultos que tiveram todo um rol de medicação utilizada, de tratamentos utilizados e não tiveram resposta. Né? Apenas quando chega utilizando CDB, que é o próprio canabidiol, né, deram um resultado melhor, aí sim, o plano de saúde acaba tendo uma visão, vamos colocar assim, e a judicialização acaba sendo a única solução. E quando a gente trata de medicamentos, questões, tudo é sempre muito urgente. Eu acredito que até se você tiver com uma dor de cabeça, uma medicação para tirar essa dor de cabeça, ela é urgente porque é um dano que você está sofrendo naquele momento.
E nesses casos mais específicos, o que acontece se a família no primeiro momento tem condições prévias ou de alguma forma ela consegue arcar com a compra desse medicamento, com os custos, e ela judicializa, né? E ao final o juiz determina que sim, o plano tem que cobrir. A família, o paciente, ele tem direito a ser reembolsado por aquele valor que ele fez o investimento, o gasto, ou não? O que vai começar a valer é dali para frente, ou como a gente diz há pouco, depende. Isso seria dentro do âmbito de plano de saúde? Do plano de saúde. Durante o complemento depois, mas essa questão você tem que buscar primeiro a operadora. Chegar, o médico prescreveu, vai até a operadora, diz: operadora, o médico está prescrevendo isso aqui. Ele tem que buscar porque a operadora sempre vai ter a obrigação de só fornecer aquilo que ela for procurada. Né? E então, se a pessoa já compra o medicamento, e diz assim: não, eu só quero o reembolso, eu vou te reembolsar, eu nem te neguei, nem nada. Então, é mais ou menos essa linha, de primeiro busca a operadora para depois... Se você for antes, é possivelmente que você vai ser negado o reembolso. Entendi. Exatamente. Esse reembolso ele é só feito depois da negativa, né? Há uma negativa, o paciente faz o pedido, né, administrativamente, tudo começa administrativamente, é bom a gente enfatizar isso em relação aos planos de saúde. Quando há essa negativa, se o paciente tiver essas condições de estar comprando e depois judicializar, às vezes o juiz pede, né, vamos dizer assim de uma forma mais gentil, que seja feito o reembolso, às vezes até dobrado, com correção monetária, e a partir daquele momento o plano de saúde acaba arcando, né? Você recebe o que você já gastou e aí a partir daí você acaba recebendo sendo fornecido pelo plano de saúde. No SUS, né, tem algumas pessoas que já me procuraram dizendo: olha, doutora, eu tirei a minha irmã da UPA porque ela estava passando mal, levei para o hospital particular, compramos isso tudo. Tem como eu ir atrás do reembolso pelo SUS? Né? Aí voltamos à história do depende. Né? Então, assim, tem algumas ações, a gente olhando a jurisprudência, a gente vê algumas ações dessas e algumas estão caindo porque fica a critério da pessoa retirar do SUS. Às vezes ela está internada, né, e acha que o hospital particular vai dar um suporte maior do que o próprio hospital público, e o que eu vejo dentro da jurisprudência, das decisões, é que alguns estão sendo negados nesse reembolso, vamos dizer assim, e outros não. Às vezes o juiz entende que aquele ponto teria dentro da farmácia e não foi disponibilizado. Já ocorreu casos, e onde eu até atuei um pouco, onde que o paciente estava hospitalizado, precisava de medicamento, e às vezes dentro do hospital não tinha. Aí vai lá, não precisa às vezes nem na operadora, é porque você já tem lá dentro do hospital que não tem. Então, a pessoa vai estar sofrendo de dor, sendo que poderia eu ter o dinheiro e vou ali e compro. Mas amanhã você tem a justificativa de que você comprou, não foi por mera opção sua, não, foi porque naquele local não tinha. E eu não tinha tempo de ir para a operadora, pedir à operadora: por favor, compra o medicamento. Então já vou. Acho que aí você teria um respaldo melhor também, nesse sentido de garantir o reembolso posteriormente. Diante dessa situação, né, que fica um pouco de urgência, saúde, vida não tem como esperar, então vai-se atrás. Acho que qualquer pessoa, diante do estado desse, tendo condições, compra medicamento, depois eu me resolvo. Então acho que aí também seria um caso. Exatamente. E para a gente ressaltar que dentro do judiciário a gente precisa trabalhar com provas, né?
Então, assim, se você compra, como o exemplo do Dr. Alex, se você compra uma medicação, você tem que guardar aquela nota fiscal, se é o seu intuito judicializar depois, né? Tem que guardar o comprovante de negativa do plano de saúde, tem que guardar todas as informações suficientes para que a gente, como profissionais, a gente possa ter um respaldo maior e lhe garantir que o melhor seja feito, né? Que os seus direitos sejam prevalecidos. Doutores, eu vou perguntar e realmente porque eu não vi nenhum dado e os senhores que atuam na área vão saber me dizer, né? Propriamente o que tem, se é mito, se é possível, se não. Mas a pergunta é a seguinte: a gente vê muita gente falando que no Brasil é uma cultura de judicialização, é uma cultura de todo mundo quer processar todo mundo, né? E sempre pregando a questão da conciliação, da mediação, de tentar resolver, mesmo que dentro da esfera processual, mas de uma forma mais tranquila. De fato, fazer um acordo, né? Dentro do direito médico, e especialmente em relação ao acesso a medicamento, esse tipo de questão, ela é possível ou não? Mas os senhores não vão me responder agora. Nós vamos para um intervalo comercial e já voltamos. E se você quer saber se é possível ou não fazer uma conciliação, não saia daí. Já voltamos. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos no intervalo comercial para o nosso terceiro e último bloco. E como vocês acompanharam, nós perguntamos aos doutores aqui a respeito se o caminho, né, para ter acesso ao medicamento, seja no SUS, seja no plano de saúde, é apenas a judicialização ou nós podemos chamar o Instituto da Conciliação, da Mediação, para também tentar resolver essa questão? Acho que é válida a questão da conciliação, né? Porque a judicialização, toda a judicialização causa um dano, vamos dizer assim, de desgastes, né? Mas quando não se consegue resolver, seria a judicialização. Mas o que eu queria colocar é que hoje, aqui no Estado, existe um comitê, né, onde é formado por vários profissionais, vários juízes, profissionais da saúde, advogados, secretários, onde eles fazem reuniões e deliberam sobre demandas, grandes demandas que estão ocorrendo, grandes processos que estão tendo dentro do Estado, para poder evitar demandas futuras, não evitar de negar, mas evitar de tentar resolver isso sem ter que judicializar. Até é louvável isso, né, porque tem todo esse desgaste, como eu falei. Mas a partir do momento que você não consegue, acho que a via seria essa, para garantir o acesso ao medicamento, que seja, o tratamento para a sua saúde. Sempre um acordo, uma conciliação é a melhor maneira, né, de se resolver uma maneira mais rápida. E essas reuniões são válidas, né, porque é feito todo esse enunciado, vamos dizer assim, todo um resumo, para facilitar as pessoas que estão precisando e facilitar também aos trabalhadores da saúde, trabalhadores da saúde, o próprio judiciário. Então, doutores, o que a gente sempre conversa é que a conciliação sempre é o melhor, né? Eu acredito que sempre vai ser o caminho mais fácil, mais acessível. Mas uma coisa que a gente deixa sempre muito claro aqui, a importância de que o cidadão, a cidadã, ele seja acompanhado ou acompanhada por um advogado, por uma advogada. Né? Eu acho que as pessoas, elas tentam resolver, é louvável quando as pessoas tentam resolver, mas somente um profissional gabaritado e especialmente um especialista, né, naquela área,
é que mesmo no acordo ele vai saber quais caminhos tomar, quais decisões tomar, o que pode ser feito, o que pode não ser feito, porque principalmente numa questão de emergência como essa, na ânsia de resolver, como diz no bom português, as pessoas podem colocar botando as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, né, se complicando mais ainda. Então a gente sempre bate nessa tecla que é a importância de procurar um advogado, uma advogada, e principalmente alguém que já milita, que já conhece a área, porque eu sempre brinco quando eu converso com os clientes que o advogado ele é igual ao médico. Se você está com dor de estômago, você não pode procurar um otorrino, né? Ele vai saber o básico, mas ele não vai saber investigar, não vai saber dar um diagnóstico correto. Então, da mesma forma que talvez alguém que precisa de um colega que atua na área médica, ele não pode procurar um penalista. São universos gritantemente diferentes, né? Então, é muito importante que você, cidadão, cidadã, sempre procure um advogado e especialmente um colega que atua nessa área. Doutores, a gente está caminhando para o final do nosso programa, passou bem rápido. Bem rápido. E aí eu quero trazer um último tema para debater com vocês aqui, sempre no final do terceiro bloco. Nós debatemos um caso concreto, real, e nós conversávamos antes de iniciar o programa, a respeito dos medicamentos que têm um valor muito vultuoso. Vimos até na lista aqui um chamado Procisbi, que ele hoje está avaliado em pouco mais de 6 milhões de reais. É um valor altíssimo, né? E quando chega um cidadão, cidadã, nos senhores, né, na senhora, no senhor, que precisa de um medicamento com valor vultuoso, né? Qual é o procedimento, como é que é feito, se já é negado de pronto, porque às vezes tem a questão que é muito avaliado, né? Às vezes é um medicamento para uma pessoa, será que realmente o governo vai arcar com aquela despesa? Não vai. Como é que é resolvido esse problema tão complexo? E se os senhores já tiveram, melhor dizendo, alguma experiência parecida com essa? Eu, particularmente, já tive experiência, né, tanto nessa área pública, né, como na privada, com plano de saúde. E da saúde, né, fica naquela situação de que o medicamento, sendo ele necessário, prescrito pelo médico, né, cabe a ele também, aí o SUS, Estado, o município avaliar, porque o valor vultuoso que é. E porque sendo para um, vai surgir outros posteriormente. E 6 milhões vezes a quantidade, assim, isso pode trazer também questão de, isso já entra para o lado de finanças, né, da área financeira do Estado, para ver também de suportar. Mas tem que procurar, o Estado tem que fornecer. Se não o Estado, corre para a União. Né? A União já é, né, maior, vamos dizer assim, e aí ela vai e ajuda o Estado nesse sentido. Vamos partir pelo plano de saúde. É a mesma coisa. Às vezes a operadora não vai cobrir, porque ela também olha para os gastos dela. Se ela começa a dar para um, ela vai dar para outro e vira aquele valor alto e pode chegar na expressão de quebrar um operador de plano de saúde, depende do valor. Mas às vezes o paciente precisa daquele medicamento. O tratamento precisa daquele medicamento. Mas se a operadora negar, cabe a ele buscar o judiciário. Seria a melhor situação, a melhor opção para ele. A gente sempre começa com, dentro do processo, a gente já continuando o que o doutor Alex estava falando, quando o cliente, né, o paciente precisa acionar o judiciário, a gente entra com o que a gente chama de liminar, né, doutor, para mostrar para o juiz a necessidade daquela medicação e o quanto ela é importante para a vida daquele paciente. E aí a própria operadora de saúde ou o próprio órgão público, ele acaba chegando nesse ponto da onerosidade, né, de abrir os precedentes. Se eu passo o medicamento, prescrevo, libero o medicamento para o doutor Alex, a doutora Érica também precisa do medicamento. E aí, muitas vezes, essa medicação, um valor de 6 milhões, é uma dose.
e o paciente precisa de 10 doses. Então, já é um valor, e é extremamente delicado essa questão de medicamentos de alto custo, né? É uma análise muito minuciosa. Igual o senhor estava falando, doutor, vem a diferença de um advogado especialista, a importância, não é nem a importância de um advogado especialista, principalmente na área do direito médico e da saúde, né? Porque a gente trabalha com várias linhas, não apenas uma linha jurídica, né? Vem uma linha doutrinária, a gente faz todo esse estudo para correr atrás e fazer com que essa liminar seja concedida o mais rápido possível, né, para esse paciente, porque o valor é muito alto e a necessidade é muito rápida, né? É de imediato. Sempre que a gente debate esse tipo de questão, ou que me pergunta, eu sempre lembro das pessoas que sofrem, acho que é ela, né? Que é esclerose... Não é esclerose não, eu não lembro agora o nome, mas ela é conhecida como ela, né? Com uma doença extremamente rara e de uma gravidade sem tamanho, né? E a medicação é extremamente cara. Tanto que é muito comum a gente ver de vez em quando pessoas fazendo fundos de arrecadação para tentar comprar essa medicação e auxiliar. Mas eu acho que é um tema realmente bem complexo, porque é o cidadão e o Estado, ou o cidadão e o plano de saúde, e que os dois talvez nem sabem como de fato agir ou requerer, né? Por isso que é tão importante reiterar mais uma vez a necessidade de um médico, claro, também, mas de um advogado que atue, né, na área do direito médico. Doutores, nosso programa está chegando ao final. É uma pena que a gente poderia ficar horas e horas falando, né? Por isso que eu vou renovar o convite, para que os senhores estejam com a gente novamente muito em breve. Né? Eu acho que é um programa hoje muito interessante e muito necessário. Quando a gente trata de saúde, principalmente, que é talvez o direito mais basilar que qualquer pessoa tem, porque sem saúde a pessoa não faz nada, né? Não consegue nem processar outra pessoa, igual a gente disse há pouco, né? Mas muito obrigado pela participação dos senhores, pelo voluntariado, e eu vou conceder alguns segundos para que os senhores se despeçam dos nossos telespectadores e ouvintes. Eu agradeço o convite, né? É um prazer sempre estar falando sobre direito médico, diante do que a gente já trabalha diariamente, né? E passar o conhecimento e esclarecimento para as pessoas, né? Queira ou não, sempre tem alguma dúvida ou outra, e a gente está aí para poder esclarecer, para poder ajudar, e tenho a Érica como uma parceira, né? A gente não só dentro da Comissão de Direito Médico da OAB, mas em casos fora dali, casos específicos. A gente tem um caso até específico que a gente está tentando desenrolar esse negócio, né, de tratamento e medicamento, mas tem essa complexidade e confirmo junto contigo, e essa questão da necessidade profissional, né, ser específico, estar sempre atuando, as saídas vai ser as melhores possíveis, os resultados também podem ser muito melhores, então deixo aqui eu à disposição, se vocês precisarem, né? E muito obrigado. Qual o seu Instagram, doutor Alexander? É alexander.adv@gmail.com. Doutora Érica? Também tenho muito a agradecer o convite, né, com as minhas palavras do doutor Alex. A questão do direito médico e da saúde é extremamente importante, também estou aberta a dúvidas, né? Quem tiver dúvidas pode estar entrando em contato, a gente tira dúvidas, assim, como debate casos, até os próprios colegas que às vezes precisam, né, de um auxílio, a gente está aberto a isso, como comissão também do direito médico e da saúde. Eu agradeço imensamente o convite, me coloco totalmente à disposição quando precisar, e o convite será muito bem aceito, né? A gente se sente lisonjeado em falar sobre o direito médico e da saúde e dar essa oportunidade para as pessoas saberem um pouco mais dos seus direitos, né? Porque assim, é a base de tudo. A saúde, quando você não tem, é uma tristeza. Então, assim, eu agradeço demais. Meu Instagram, já aproveitando o merchan, né? Érica_Simara.
Eu trabalho lá, né, acabo postando diariamente casos concretos, tiro dúvidas, as super dicas lá, sempre tem alguma informação dentro do direito médico e da saúde, tanto para o paciente quanto para o médico, para os profissionais. Então, é um Instagram extremamente voltado, né, para a área do direito médico e também para algumas coisas pessoais, né, que a gente acaba mostrando um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia. Agradeço muito, muito. Doutora Alexandra, doutora Érica, mais uma vez, obrigado. A você que nos acompanhou hoje, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Quero dizer que estamos sempre à disposição para sugestões, apontamentos. Lembrando que o nosso Instagram é @juristoca. Lá é o nosso principal canal de comunicação com você, telespectador, com você, cidadão e cidadã. Lembrando também que o nosso programa vai ao ar toda terça e quinta-feira, às 21h30, aqui pela sua TV Araguaia. Muito obrigado e até o próximo programa.